Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 15. Bons estudos! Oi! Na última teleaula de Química, você aprendeu muita coisa sobre o fogo. Viu como prevenir incêndios, que é uma coisa prática importantíssima. E conheceu também a teoria geral do fogo e o triângulo do fogo. Afinal, é necessário o combustível, o calor e o oxigênio para que o fogo tenha início. Mas como exatamente o fogo se forma? Se você acha fogo responder essa pergunta, então fica frio. É exatamente isso que a gente vai aprender nessa teleaula. Você vai ver o que acontece quando uma substância queima. O que é temperatura de ignição? O que é ponto de fulgor? E vai aprender também como se iniciam incêndios em lugares afastados como florestas e campos. Opa! O jornal está chegando e a nossa teleaula está começando. Oi, no jornal traz alguma coisa sobre o incêndio de outro dia? Segunda página. Foi o danado do gás que esqueceu ligado mesmo. Sabe o que isso me faz pensar? Quando é que pega o fogo? Companheiro, mas que pergunta. Quando alguém risca o fósforo, ué. Não, eu sei, mas não é isso que eu tô falando, não. Eu sei que para existir fogo, precisa existir oxigênio, fonte de calor e combustível. Mas quando é que o fogo se forma? Companheiro, mas que necessidade tem de saber isso? O importante é saber acender o fogo. E apagar também, quando ele for grande. Aí é que você se engana. Quanto mais a gente souber sobre o fogo, mais a gente vai aprender a lidar com ele. E você, sabe como o fogo se forma? Você sabe que qualquer matéria é formada por partículas. Quando o combustível queima, como nesse caso aqui, o gás, as partículas do combustível se ligam às partículas do oxigênio. O calor é tanto que libera a luz. O fogo é o calor mais a luz. Ou, em outras palavras, o fogo é um fenômeno que acontece quando as partículas do combustível se ligam às partículas do oxigênio e liberam calor e luz. Deu para perceber que a matéria se aquece quando pega fogo, não é? Mas você já reparou que tem coisa que pega fogo fácil, e tem coisa difícil de pegar fogo? Vamos ao laboratório. Essa experiência vai mostrar a você que cada material pega fogo num tempo distinto. Aqui nós temos um pedaço de fósforo branco, um de fósforo vermelho e enxofre. Observe o que acontece. Os materiais vão sendo aquecidos e acabam pegando fogo, cada um a seu tempo. Veja de novo. Todos são aquecidos juntos e você viu que um deles pegou fogo primeiro, depois o outro e, no fim, a terceira substância. Essa experiência mostra que cada substância precisa ser aquecida a uma determinada temperatura para pegar fogo. Se você der calor para o material e tiver oxigênio em volta, o material pega fogo sozinho, nem precisa de fósforo. Eu estou vendo pela sua cara, Zezé, que você ainda está com alguma dúvida, né? Tô mesmo. É essa história de um objeto poder se incendiar sem ninguém colocar fogo nele. Eu vou explicar melhor. Uma coisa pode pegar fogo de duas maneiras. Ou você pondo fogo nela, como um fósforo, uma tocha, ou então aquecendo esse objeto a uma determinada temperatura. Ué, mas só de aquecer pega fogo? Claro! Isso se chama temperatura de ignição. Por exemplo, a temperatura de ignição do álcool é 510 graus Celsius. Isso significa o quê? Significa que se o álcool estiver num ambiente com essa temperatura, ele queima, mesmo que ninguém atire qualquer fogo nele. Puxa vida, essa eu não sabia. Quer dizer que as coisas podem se incendiar só com o calor? Claro, claro. E aí é que mora um grande perigo. Imaginem que uma casa esteja pegando fogo.
Imaginem também que esta casa seja geminada com outra. Mesmo que exista uma parede para separar as duas casas e que nenhuma chama entre na casa vizinha, o calor que o fogo provoca pode incendiar essa casa. Eu só fico pensando numa coisa. Um incêndio numa cidade, eu até já sei como é que se combate. Mas e num lugar aberto, assim? Num campo, por exemplo? Como é que se faz? Numa cidade apinhada de prédios, um incêndio pode ser terrível, porque tem muita gente. E num lugar como este aqui, ele também pode ser muito grande, originando queimadas. Queimada, parte de floresta ou de campo que se incendeia casualmente de propósito. Para explicar melhor pra gente o que é uma queimada, nós vamos conversar agora com Oscar, que é engenheiro florestal aqui no IBAMA. Oscar, por favor, explica pra gente como se origina uma queimada. Na maior parte, as queimadas se originam das práticas agrícolas, né, em preparação de áreas para os plantios, que quando não são tomadas as precauções necessárias, elas acabam se expandindo dessas áreas, indo para áreas que não estariam programadas, né, essas queimadas, destruindo grande parte do meio ambiente. E quais são essas precauções necessárias? Quais são os cuidados que deveriam ser tomados? O proprietário da área, o responsável pela área, ele tem que ter o cuidado, primeiro, de construir aceiros, de abrir aceiros e de avisar as autoridades que cuidam dessa área de proteção do ambiente, da proteção florestal, e também posicionar empregados, pessoas da fazenda ou da propriedade agrícola, para que não permita que o fogo extrapole a área que se pretende trabalhar. E quando o fogo extrapola, como é que se combate a queimada? Esse combate, ele normalmente, quando ele extrapola essa área agrícola, ele vai atingir outras propriedades. Então, os proprietários, na época da seca, na época que a umidade relativa do ar está baixa, né, com calor forte, eles têm que preparar brigadas de incêndio, haver uma conscientização da comunidade regional e local para que todos se unam no combate ao fogo, para que não traga maiores prejuízos ao meio ambiente e à comunidade. Como nós acabamos de ouvir, o fogo é um elemento muito difícil de ser dominado. Por isso, todo cuidado é pouco quando se trata de substâncias combustíveis e de fontes de calor. Isso sem falar no oxigênio, que, como a gente sabe, está no ar. E com ele, não há nenhum cuidado a ser tomado. Já aprendemos que o álcool pega fogo ao atingir 510 graus Celsius. Qual será a explicação?